Mensagem do céu. Queridos, vamos lá, amados do meu coração, judeus messiânicos, estamos no capítulo 9, nem eu acredito, hein, queridos, nem eu acredito, nós estamos já no capítulo 9. Passou o ano, não, brincadeira, amados, nem chegamos em maio ainda, né? Mas vamos lá, amados do meu coração, judeus messiânicos 9, versículo 1 em diante. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, está falando do Mishkan, que era o tabernáculo móvel, cuja parte interior onde estava o candeeiro, que é a menorá, e a mesa, e a exposição dos pães, que se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o Santo dos Santos, Kadosh HaKadoshim, Kedoshim, não é? E o qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Aharon que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Vamos lá. O autor de Judeus Messiânicos não trata de algumas questões com relação aos próprios judeus, aonde muitas pessoas olhavam e tentavam compreender por que o Eterno deu um tabernáculo com determinadas medidas, por que tinha de existir algumas coisas dentro do lugar santíssimo, não é? Nós vamos ver ali, segundo a narrativa do autor de Judeus Messiânicos, e também o motivo por que muitas pessoas dizem que o altar de incenso estava dentro do Kadosh HaKadoshim, ou seja, do Santo dos Santos. Então, os filhos de Aharon, quando eles foram mortos para colocar incenso, muitas pessoas utilizam desse texto para dizer que eles entraram no Santo dos Santos, não é? Nós não temos base para dizer que eles entraram no Santo dos Santos, porque existia o queimar de incenso contínuo dentro da ala aonde os sacerdotes, os Kohanim, estavam servindo. Então imagina, você tem o átrio exterior, imagina se você nunca viu, vale a pena você pegar os modelinhos do templo. Nós temos o modelo do primeiro templo, do segundo templo. Eu chamo de terceiro templo, o templo de Herodes, porque ele foi sutilmente desfazendo o primeiro templo e fazendo e refazendo amplificadamente, ou seja, ele não manteve as paredes originais, ele amplificou, e para ampliar um lugar eu tenho de desfazer a parede de dentro. Imagina que eu vou eu vou ampliar a minha sala, mas eu vou deixar a parede original do segundo templo. Queridos, não tem como fazer isso. Eu não estou dizendo que ele mexeu no Santo dos Santos. Eu honestamente não sei como é que as coisas foram feitas, mas eu sei que as outras partes do templo ele ampliou, elas foram ampliadas, não é? Yeshua, quando olha, diz: aqui não ficará pedra sobre pedra. Então, primeiramente, trazendo aí o episódio dos filhos de Aharon, para quem não sabe o que aconteceu, logo no comecinho do Mishkan, quando o tabernáculo móvel ele foi feito, né, foi preparado, a glória do Senhor encheu aquele lugar e todos ficaram muito felizes, não é? E o que as escrituras vão dizer para a gente, queridos, é que os filhos de Aharon, eles entraram
numa alegria, numa euforia, e todos naquele período eles beberam, né? Eles beberam, e aí as pessoas me perguntam, Céu, se eles estavam no deserto, como é que eles conseguiam arrumar arrumar tempo e que lugar que eles conseguiam fazer o vinho? Queridos, eles tinham uma grande quantidade de recursos com eles. Eles, quando saíram do Egito, as pessoas entregaram, o Eterno falou para eles que eles não iriam sair de mãos vazias. Você que pensa que você exerceu algum trabalho, alguma coisa de alguma maneira pesada, que você acha que o Senhor não pode vir te abençoar, não pode vir te trazer da sua bondade, você se engana, porque o povo de Israel, fora dos caminhos do Eterno, o que você precisa ter é perseverança, né? O povo de Israel estava fora do caminho do Eterno, estava com seus ídolos, com seus deuses, e todos igualitariamente o Senhor falou, vocês não vão sair daqui de mãos vazias. Vocês, cada um bata a porta dos seus vizinhos. Eles estavam não somente na terra de Goshen, eles estavam dentro do Egito, muitos moravam dentro do Egito e muitos dos judeus tinham escravos. Tá bom? É importante você ter entendimento. Existiam alguns judeus que tinham um estado social diferenciado e eles tinham também escravos. Eles também tinham o mesmo pensamento do Egito. E esses também saíram juntamente com a casa de Israel. É importante que você entenda. E aconteceu que Aharon, ele tinha os filhos dele, que também eram Kohen, não eram Kohen Hagadol, ou seja, você tinha o sacerdote que prestava vários serviços, tinham vários trabalhos e várias atividades, e uma das atividades dos sacerdotes era queimar incenso. E aí muitas pessoas pensam que só o sumo sacerdote poderia queimar incenso. E é errado esse pensamento, porque os meninos não queimaram incenso nessa mesa que ficava dentro do Kadosh HaKedoshim, que é o Santo dos Santos. Eles queimaram com seus incensários. Se vocês lerem lá Levítico 10, versículo 1, é de partir o coração, eu nem imagino, Aharon, não é? Nadab e Aviú, Aviú em hebraico, Nadab e Aviú em hebraico, filhos de Aharon, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo e sobre ele incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face de Hashem, o que lhes não ordenaram. Então saiu um fogo diante de Hashem e os consumiu e morreram perante Hashem. E foi uma situação muito complexa, queridos, porque Aharon, ele tinha um exercício de um trabalho que ele não podia parar. Ele não podia parar de abençoar o povo. Imagina, olha, eu estou numa situação... É muito complexo quando nós estamos prestando serviço ao Eterno, porque a gente não pode ser interrompido naquilo que nós estamos fazendo. E foi o caso de Aharon. Nós aprendemos isso aqui, não é? Nós aprendemos isso nessa condição. Foi o caso de Aharon. Ele estava no exercício do seu sacerdócio, e os filhos dele morreram. Como que morreu? Eles se aproximaram sem santificação, sem a proteção da santidade. A santidade, ela faz com que nós tenhamos uma proteção para com o próprio Eterno, porque o Eterno é fogo devorador, né? Então, muitas pessoas desejam se aproximar do Eterno, mas não querem ter a santidade devida do seu nome. E isso faz com que, em vez da pessoa ser abençoada, ela pode passar por situações dolorosas que não necessitava atravessar, não é? A gente tem acompanhado algumas situações com pessoas difíceis de explicar, mas a pessoa tomou conhecimento das coisas sagradas e tem poder de fazer o correto, não tem forças de fazer o correto e não consegue agora nem viver como antigamente vivia, nem consegue viver da maneira que o Eterno deseja. Então a pessoa tem estado num limbo, com muitas opressões espirituais que não necessitava atravessar. Foi o que aconteceu com os meninos aqui. Eles estavam felizes, eles tinham tomado vinho. Normalmente o Eterno, quando vai falar alguma coisa com Israel ou com quem quer que seja, ele fala primeiro com Moshe e depois ele vai falar por meio de Moshe com as outras pessoas. Neste caso,
o Senhor falou diretamente com Arão. Se vocês pegarem Levítico 10, versículo 8, falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Isso é estatuto perpétuo, isso será entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos de Hashem, que tem falado por intermédio de Moshe. Então, foi um momento onde eu creio que quem lê isso dessa maneira não entende que o Eterno estava consolando a Arão. O Eterno não estava feliz que os meninos tivessem morrido. A Arão não pôde enterrar os filhos. Ele tinha os outros dois, que foi Eleazar e Itamar, eles não podiam mexer nos cabelos, que era uma tradição. Se eu estou de luto, então eu bagunçaria o cabelo, desengrenhava o cabelo, não é? E rasgava as vestes. E o Senhor falou para eles que eles não tinham direito disso, eles estavam em serviço. O Eterno está avisando, falando: olha, eu não queria que isso tivesse acontecido, eu não queria a morte desses meninos, e vocês estão em serviço, e agora vocês não podem sair da minha presença, vocês não podem se entristecer. Eu não quero que a minha santidade destrua vocês, né? Então, se você pegar lá Levítico 10, toda pessoa que se aproxima do Eterno deveria ter esse entendimento, não é? De que nós devemos nos aproximar dele de mãos limpas. Se você lê ali versículo 4 do Levítico 10, então Moshe chamou Misael e Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Eles pegaram e levaram pelas túnicas, seguraram, não tocaram no corpo, seguraram pelas túnicas para fora do arraial, mas eles se fizeram imundos de qualquer maneira, mesmo segurando das túnicas, porque a roupa contamina, não é? Como Moshe tinha ordenado. Versículo 6, Moshe disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha diante de vós grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Então, não saiam para a porta da tenda da congregação, para que vocês não morram, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E aí foi muito difícil, queridos. Eu não imagino o que Arão passou. Eu tenho um amor profundo por Arão e eu compreendo um pouquinho. Eu não sei como ele conseguiu fazer o serviço naquele dia. Eu não sei honestamente porque as questões são tão pesadas para aqueles que se comprometem com o Eterno. Mas elas são pesadas e têm um motivo, e tudo o Eterno está conosco. E o que aconteceu, queridos? Imagina que você entrou num ambiente de radiação, ou que você entrou numa profundidade. Eu acho que a melhor expressão é essa. Você entrou numa profundidade do mar e você está lá. Nós tínhamos uma pessoa da nossa família e ela trabalhava nessas plataformas de petroleiros e ele tinha que descer em grandes profundidades para fazer soldas. E aí o que acontecia? Ele tinha de passar por um processo de compressão lento para ele poder descer nessa grande profundidade, mas quando ele saía da grande profundidade, ele não podia já subir de uma vez. Ele subia e tinha de passar por uma descompressão. Eu não sei se essa é a palavra correta, mas era o que, pelo menos o que nos passaram. Eles entravam num ambiente para que o sangue não explodisse a pessoa pelo lado de dentro. Eles tinham de passar por esse processo de descompressão. E quando nós entramos dentro da presença do Eterno, dessa maneira, claro, eu não faço a menor ideia do que era viver dentro do Mishkan, ou pior, entrar dentro do Santo dos Santos, a responsabilidade que essas pessoas tinham de estar numa presença que pudesse, caso a santidade deles não estivesse como ordenada, eles poderiam ser simplesmente devorados pela santidade de Hashem, porque ele não se contaminaria. Então o Eterno não se contamina, queridos. É muito importante que você tenha esse entendimento. E aconteceu
que muitas pessoas, ao lerem esse texto e ler esse texto de judeus messiânicos, eles colocaram que os meninos entraram na parte que tem justamente o altar de incenso, que ficava dentro do Santo dos Santos, mas não é o que está escrito aqui. Levítico 10 diz o seguinte: Nadav e Aviú e os filhos de Aarão tomaram cada um o seu incensário. A questão é que eles haviam bebido e eles não se ativeram a uma ordem que era para pegar o fogo do Ner Tamid, que era um pequeno recipiente que sobrenaturalmente nunca se apagava. O Senhor falou: olha, para você trazer perante mim o que quer que seja as ofertas, seja você vai o incenso, vocês usem, não me peguem do fogo que esse mundo produz, peguem deste fogo. É desta maneira. E nós temos muito fogo nessa terra, queridos, muito fogo nessa terra. E hoje eu estou tratando exclusivamente destas partes dentro do santuário, nós vamos tratar de vários elementos desse santuário, mas principalmente, amados, eu quero tratar hoje acerca deste fogo estranho, queridos. Aruach, o Senhor coloca claramente que viria para nós, seria derramado sobre nós Aruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado. Yohanan disse: João, eu estou colocando vocês para imergirem nas águas, mas vem um depois de mim que vai imergir vocês com Aruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado e fogo. E esse fogo, queridos, ele pode aparecer sobre as pessoas, um fogo estranho, que possa confundir a pessoa com a sua alegria. Não embriagueis do vinho, mas enchei-vos da Aruach, do Espírito do Sagrado. Os meninos entraram lá com um fogo estranho em si. Essa alegria que eles estavam não era uma alegria espiritual. Nós podemos nos alegrar de uma maneira não espiritualmente, nós podemos ver alguma coisa e aquilo nos trazer uma alegria momentânea, alguma coisa que possa fazer você sorrir de alguma maneira, não é? Mas a alegria que o Eterno espera de mim, de você, é uma alegria que venha procedente da Ruach HaKodesh, que não passe. Os meninos estavam felizes, mas eles estavam muito movidos pelo fogo do vinho. Eles estavam movidos pelo fogo do vinho. E ninguém sabia como era servir ao Senhor, queridos. Ninguém ali sabia como era servi-lo. As pessoas estavam aprendendo e repentinamente se vê a morte de 2 filhos do Kohen Hagadol. Ou seja, não é por você ser mais próximo de mim que não vai ser cobrado das tuas mãos os teus erros. Pelo contrário, a quem muito é dado, muito será exigido. E muitas vezes, amados, nós podemos olhar aqui o que está escrito em Judeus Messiânicos e ver as narrativas em relação à descrição. Nós vamos tratar sobre isso, sobre essa primeira aliança, sobre todas as coisas que estavam envolvidas e todos os contextos que são tratados do versículo 1 ao versículo 5. E como ele diz, todavia não falaremos agora pormenorizadamente, mas eu gostaria de tratar com vocês pormenorizadamente, para que vocês tenham entendimento do que significa cada um desses elementos. Por que que o nosso coração tem de estar junto ao altar de orações? Por que que as coisas são feitas dessa maneira? E se eu tirar, queridos, esse lugar aonde as minhas orações sobem perante Hashem, da onde ele deve estar entronizado dentro do meu coração, certamente, queridos, eu vou ter desordenado todas as coisas que o Eterno colocou para que eu pudesse realizar. Eu queria falar desse episódio pelo fato de aqui se tratar de uma maneira sobre o segundo véu, para você entender que existia um primeiro véu, não é? Para você compreender também
que atrás deste segundo véu, nessa época em que o autor de Judeus Messiânicos escreve essa carta, a arca já não estava dentro do Kadosh HaKedoshim, ou seja, já não estava dentro do Santo dos Santos uma arca. Atrás do segundo véu já não tinha mais um coração. Não existia um coração, porque o nosso coração é a arca. É uma arca feita de madeira de acácia, toda retorcida, toda... você olha para aquilo e fala, não tem como usar. Não tem como usar, não é? E aquela madeira foi completamente aplanada e foi revestida de ouro por dentro e por fora, de uma maneira extraordinária e incompreensível. O Senhor tem endireitado o meu caminho, o teu caminho, meu querido, minha querida, e nos tem revestido por dentro e por fora. A arca é o nosso coração, a arca da aliança é o nosso coração. Os elementos que tem dentro desta arca, nós já tratamos sobre isso, mas nós vamos tratar sobre esses elementos que estavam lá dentro. E não pereciam, não envelheciam. Que eu e você possamos ter entendimento do que está descrito do versículo 1 ao versículo 5, sobre o procedimento que eu e você devemos ter na nossa vida. Eu e você devemos nos posicionar exatamente como o Mishkan foi organizado. E por que nós temos esses dois véus? Nós temos um véu que as pessoas veem, mas nós temos um véu antes do nosso coração. Esse segundo véu, queridos. Esse segundo véu, que as pessoas sequer podem ver o que existe dentro de nós. Mas o Eterno vê e vê como um véu, que Ele pode apartar com a mão e entrar na profundidade do seu ser. Nós não podemos ocultar o nosso coração de Hashem, meu querido e minha querida. E nós vamos, espero, se o Eterno quiser e vivermos, falar pormenorizadamente acerca dessas coisas. Porque são meditações claras para a minha vida e para a sua vida. Eu quero muito ensinar a vocês o temor de Hashem. As pessoas perderam o temor de Hashem. As pessoas pensam mal do Eterno dentro do segundo véu, atrás do primeiro véu. As pessoas têm permitido um fogo estranho nas suas vidas. As pessoas têm permitido pensamentos que não são legítimos, não têm base na verdade. As pessoas têm gasto o seu tempo pensando em coisas que não vão edificar a sua vida e nem a vida de ninguém. Eu oro para que você compreenda justamente cada coisa e cada posição que está dentro do Mishkan, dentro desse tabernáculo móvel. Nós somos um tabernáculo móvel, queridos. Nós vamos daqui para lá, de lá para cá. O Mishkan fala muito da tua vida, da minha vida, segundo o padrão que o Eterno tem. Quais utensílios Ele espera que exista dentro da sua vida? O que é útil, o que não é útil? Queridos, o que não é útil é bagagem desnecessária que você carrega. Se não tivesse um fogo estranho dentro daquele lugar, os meninos não teriam morrido. Que nós possamos ter entendimento daquilo que o Eterno deseja nos instruir. Foi muito doloroso, queridos. Eu tenho um amor grande por Aharon, um grande amor por ele. E eu não tenho nem noção do que ele experimentou. O que ele experimentou com a perda desses dois filhos no exercício do seu chamado. Por terem bebido naquele dia. Se alegrado, porque o Senhor estava no Mishkan. E estava de fato. Quando o Eterno estiver sobre você, meu querido e minha querida, se portem de uma maneira que a presença dele possa abençoar a sua vida. Use o poder que ele te dá para fazer o bem. Acenda a sua vida com o fogo que procede dos céus. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, talvez no curso de Judeus Messiânicos na semana que vem. Eu espero não ter tantos recados para a gente poder ter uma aula, um estudo um pouco maior. Tá bom, queridos meus? Eu vou orar com vocês. Querido Pai, em nome de Yeshua, nós queremos colocar diante de Ti sobre os nossos enfermos. Nós
temos atravessado momentos difíceis nessa terra e não sabemos se essas questões elas vão se prolongar para piorar, para trazer alguma coisa pior. Mas eu coloco diante de Ti o que nós temos hoje, que são pessoas que foram contaminadas com essa... Eu vejo como uma arma biológica tudo isso. O Senhor sabe como eu vejo tudo isso. Não oculto de Ti o meu coração. Não consigo chamar isso como as pessoas chamam. E eu peço ao Senhor, Pai, pelo amor da Tua misericórdia, mais uma vez, o futuro, que o Senhor nos ajude, que venha da tua presença sobre nós, o socorro de cura sobre a vida das pessoas. E eu te peço de um modo especial a vida do Misael. Nós temos vários acometimentos sobre a vida do João Roberto e sobre a vida da Roseli. Nós temos o jovem, o Juninho, que está lá. Mas eu peço para o Senhor, pelo amor da Tua misericórdia, Pai, livra-nos de toda sorte de mal, em nome de Yeshua. Que o Senhor venha com Teu poder, com a Tua autoridade e nos dê forças, dê a provisão necessária ao Teu povo, tantas pessoas carentes, Pai, de ajuda, de socorro. Entra com a Tua provisão, em nome de Yeshua. Fica conosco, Pai, nós somos dependentes completamente de Ti. É o que eu te suplico em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.